Olá, você se submete à autoridade corretamente ou você não se submete a autoridade nenhuma? Gostaria de pensar sobre essas questões para vivermos uma vida melhor a partir do conhecimento de Deus. Quando eu era aluno, eu era adolescente, algumas vezes eu entrava em discussão com um dos professores. Era um professor querido até, muito popular, mas muitas vezes ele ia dar aula e ao invés de dar aula ele começava a falar de espiritualismo, religião e umas teorias lá que ele havia assimilado ou aprendido de algum lugar. E ele tinha os rituais dele e ele trazia isso para dentro da sala de aula. E as pessoas iam ouvindo e ouvindo, né, os alunos, tudo adolescentes, tudo mais novos, ouvindo de um professor, pessoa mais velha, quer dizer, uma pessoa que tem uma certa autoridade, porque é um professor. Só que eu era o único aluno que não me aguentava quieto ali. Eu logo começava a refutar. E por que eu refutava aquele professor? Primeiro, porque ele estava fora da disciplina que ele tinha que ensinar. Ele tinha que ensinar ali a disciplina dele, será matemática, física, química, seja o que for. A autoridade dele estava naquela disciplina. Mas segundo, e o segundo deveria ser o primeiro, o segundo motivo, era porque ele confrontava as minhas crenças bíblicas. Quando ele falava sobre reencarnação, quando ele falava que bomba atômica destruía a alma, quando ele falava que as pessoas que liam a Bíblia eram fanáticas, então eu me colocava no ringue de batalha. Eu pegava e refutava. Como você comprova isso? Como você afirma que isso é verdade? Com bases e quê? Então começava a mostrar para ele textos da Bíblia e a aula virava ali um debate, só que só entre eu e ele. E todas as vezes que ele falava alguma coisa e eu já começava a refutar, ele virava assim: já vem esse menino não concorda com nada que eu falo. e ele assim, ele me via, né? E outras pessoas também, na hora que ele começava a falar uma coisa, às vezes até interessante para os outros, e eu começava a refutar, às vezes até eu escutava as pessoas murmurando: já vem esse menino outra vez. Ou seja, eu era um adolescente, só que por ler a Bíblia, por meditar na Bíblia, por ir à escola dominical, eu não aceitava fácil qualquer teoria. Tudo tinha que passar por um certo crivo de princípios, de conhecimentos que eu trazia da minha família, eu trazia da minha própria experiência de ler a Bíblia, ler outros livros. Ler a Bíblia leva você, inclusive, a ampliar o seu conhecimento e a sua vontade de pesquisar e estudar mais coisas. Haja visto que grandes cientistas, muitos cientistas da humanidade eram cristãos, ou eram judeus, ou são judeus. Por quê? Lendo as Escrituras Sagradas do Velho, Novo Testamento, isso causa um estímulo no nosso psiquismo para conhecer mais as obras de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa e apregoa por aí, querendo fazer você acreditar que pessoas que leem a Bíblia são fanáticos, são fechados, etc. Pelo contrário, os avanços que existem, muitos avanços, vieram no meio de uma cultura cristã, judaico-cristã, uma cultura de estudos fomentados basicamente de estudos bíblicos, que depois partiram para a criação de universidades. E se hoje você está vendo algum país aí da Ásia que é ateísta e que domina as pessoas com opressão, mas tem uma ciência avançada, se você está vendo países coletivistas que dominam as pessoas com opressão, com ditaduras, mas crescem, em certo sentido, na educação e em tecnologia, isso é porque também eles pegam tecnologia
que foi fortalecida pela mentalidade e cultura de um Ocidente que lia a Bíblia, que orava e que fomentou universidades e muita criatividade. Só que o assunto aqui que eu quero pensar com você está em Marcos capítulo 11, versículo 27 até o 33. Marcos 11, 27 a 33. Leia o texto, mas não deixe de deixar o vídeo até o final e dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ajude a conseguir mais inscritos, porque fazendo isso você contribui para alcançarmos mais pessoas. O YouTube vai ver que o vídeo está tendo importância, ele aumenta a importância do vídeo para alcançar mais pessoas para um viver melhor. E deixe o seu comentário também. Mas voltando ao assunto aqui, Jesus foi questionado com que autoridade ele fez aquela limpa ali no templo. Se você ver os vídeos anteriores e o contexto anterior aqui, você vai perceber que os líderes religiosos ali cercaram Jesus, queriam saber com que autoridade você está fazendo essas coisas, quer dizer, ali no santuário. Porque Jesus não era um teólogo profissional igual eles. Jesus era um mestre que andava pela região, pelas cidades, povoados. Agora, eles eram os donos da cocada ali, os reis da cocada, porque eles estavam em Jerusalém, residiam ali, discutiam coisas religiosas, administravam, havia os sacerdotes que administravam o complexo religioso do templo, havia muita grana envolvida, havia muito poder, muito prestígio social entre eles ali. Aí chega o mestre, chega aquele rabino de 30 e poucos anos de idade e toca um barata voo no santuário do templo, expulsando pessoas e falando como que tinha que ser as coisas ali. Aí eles perguntam, com que autoridade você está fazendo isso, rapaz? Aí Jesus também pergunta para eles, eu vou fazer uma pergunta, aí respondo se vocês me responderem essa pergunta. Com que autoridade João Batista batizava as pessoas? Aí eles foram pegos na chave de braço da pegadinha que eles estavam querendo fazer para Jesus, agora Jesus que estava fazendo. A autoridade espiritual vem de quem? Se eles conversaram entre si, se nós dissermos que a autoridade de João Batista era dos homens, nós temos medo da multidão, porque a multidão acreditava que João Batista era profeta. Agora, se nós dissermos que João Batista batizava com a autoridade que vinha de Deus, então nós estaremos em maus lençóis, porque João Batista, nós vamos acabar dando a mão à palmatória para Jesus. Então eles ficaram nessa situação embaraçosa e então responderam, nós não sabemos. Então Jesus pegou e falou para eles, então eu também não respondo com que autoridade eu faço essas coisas aqui. Mas, na verdade, Jesus tinha autoridade de Deus para corrigir os rumos da fé que aquela sociedade estava tomando. Eram rumos de decadência espiritual, eram rumos de materialismo, eram rumos de falta de verdadeira fé em Deus, de verdadeira entrega, de compaixão, falta de empatia. Então Jesus tem e tinha autoridade e continua tendo. E a autoridade espiritual é a autoridade a qual devemos buscar para as nossas vidas. Nós não precisamos ficar provando nada para ninguém o tempo todo. E nós não precisamos ficar nos rebelando contra autoridades e sistemas. Mesmo a presidência da República, as autoridades policiais, elas são colocadas por Deus. Os reis e autoridades, a Bíblia mostra que são colocados por Deus. Mas o que eles fazem desta colocação, o que eles fazem deste poder, deste status em que estão, isso daí já é outra história. Isso será cobrado deles, pelo próprio Deus. Então, se você recebe um cargo, se você recebe um dom, se você recebe uma capacidade e tem uma autoridade na área da sua vida, se você é um pedreiro, ou se você é um cientista, ou se você é um pastor, um teólogo, ou se você é um chefe de culinária, tem autoridade nessa ou naquela área, use isso com empatia, use isso para
elevar, ensinar as pessoas e não para oprimir as pessoas, desrespeitar as pessoas. Quando Jesus corrigiu as pessoas naquele tempo, ele queria realmente causar impacto, porque ele estava mostrando para aqueles sacerdotes, para aqueles poderosos lá, que eles tinham que mudar de atitude. Eles não iam mudar, porque eles estavam com o coração endurecidíssimo. E Jesus sabia que eles iam capturá-lo e mandá-lo matar. Ele sabia disso tudo. Mas ainda assim ele agiu com sua honestidade, sua sinceridade diante do sistema, para sacudir o sistema. Aqueles que seguem a Jesus, eles muitas vezes acabam indo contra o sistema, porque eles leem Bíblia, eles estão firmados na Bíblia, não em tradições religiosas. Alguns cristãos acham que seguir tradições religiosas, pilares da igreja tal, que isso é o suprassumo da boia. Não, na verdade, quem segue Jesus de verdade, o discípulo de Jesus, ele anda na palavra do Senhor. Ele guarda a palavra do Senhor, mesmo que o mundo não guarde, mesmo que a maioria não aceite, você continua nessa autoridade. Essa é a nossa autoridade, que vem de Deus, a autoridade do Espírito Santo que inspirou as Escrituras Sagradas, a autoridade do nome do Senhor Jesus. Ele é a palavra viva, ele é o Verbo que se fez carne e através do qual tudo foi criado. Viva sob essa autoridade. Graça e paz.